Olá, queridos amigos do Evangelho da Noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizarmos o culto do dia 2 de setembro de 2021. Olha só, já é setembro, hein? E nós vamos então dar início com a leitura de uma página do livro Fonte Viva. E é a lição 29, Sirvamos. Deixa eu botar uma luz aqui para mim. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, na sua carta que ele enviou aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios da tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observa os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos intrânsitos nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na reestruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre um instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças também ao nosso querido amigo, anjo protetor, nosso patrono São Francisco de Assis. Graças a toda essa espiritualidade que nos envolve, os nossos queridos irmãos que são os nossos guias individuais e de família, e também os nossos anjos da guarda, os espíritos simpáticos, amigos e protetores. Jesus Cristo, obrigado por aqui estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu santo nome para realizarmos esse culto do Evangelho da noite na paz e no amor do Senhor. Senhor Jesus, obrigado mesmo desde o último culto até hoje. Obrigado por essa oportunidade, por termos podido suplantar todos os obstáculos, todas as dificuldades para estarmos aqui a Teus pés para estudar o Evangelho, o Teu Evangelho de luz. E para também, Senhor, cada vez mais levarmos esses ensinamentos, esse Evangelho de luz para as nossas vidas. Dessa forma, na hora que passaremos juntos, nesses próximos minutos, que possamos ser visitados pelas equipes do Altíssimo, as equipes responsáveis por este Evangelho no lar, que é o Evangelho da noite, por todos os amigos amparados pela egrégora da Aliança da Fraternidade e do próprio Evangelho da noite. Que nós possamos ser visitados e envolvidos, reharmonizados, reenergizados, amparados, inspirados e conduzidos na vibração do Cristo. Dessa forma, Senhor, te pedimos mais uma vez a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Ai, Jesus. Então, hoje, nós vamos dar início ao capítulo 27. Tá vendo? Já sabendo que o Evangelho de Mateus tem só 28 capítulos. E agora que os eventos do longo capítulo 26 aconteceram, eu vou relembrar que eram eventos tão marcantes que a maioria deles, eu acho que só tem uma passagem que é retratada por 3, mas todos os eventos que estão contidos nesse capítulo 26, que acabou semana passada, são relatados pelos 4 evangelistas, tá? Por que eu estou lembrando disso? Porque está chegando ao final, os eventos são muito pungentes, né? E, para você ter uma ideia, a gente vai iniciar hoje esse capítulo 27 e a gente vai ver os versículos de 1 a 10. E o Pastorino separou assim, o versículo 1 e 2, ele colocou envio a Pilatos. E os versículos de 3 a 7, o nome é Episódio de Judas. Mas o que nós temos de interessante? É que esse versículo 1 e 2, que trata do envio de Jesus a Pilatos, ele está lá na casa do sumo sacerdote Caifás. E aí ele passou por um interrogatório inicial, porque na verdade o Sinédrio, o sumo sacerdote, os escribas, fariseus e principais do templo vão enviar Jesus para Pilatos e vai ter que enviar com uma acusação. E eles mesmo não sabiam qual era a acusação que eles iam usar, né? Porque, na verdade, trata-se de uma armação, uma blasfêmia, né? E então tem esse momento
que são só 2 versículos, porque para você ter uma ideia, em Marcos é um versículo só, em Lucas é um versículo só, todos eles abrindo capítulos, né? O versículo 1. Em Marcos é o versículo 1 do capítulo 15. Em Lucas é o versículo 1 do capítulo 23. E em João é o versículo 28 do capítulo 28. Então, esses números são todos iniciáticos, né? Então, nesse momento de envio, todos os 4 relataram, né? Mas no evento seguinte, que é o episódio de Judas, apenas Mateus vai relatar, que é de 3 a 10. Então, isso tudo tem muito significado, como nós veremos, tá? Então, o Mateus, ele relata assim, o envio a Pilatos. Tendo-se feito manhã, tomaram conselho todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo contra Jesus para condená-lo à morte. E, algemando-o, conduziram e entregaram ao procurador Pilatos. Os outros vão narrar mais ou menos a mesma coisa. Vamos lembrar que Jesus foi preso, ele estava lá no Getsemane com os apóstolos, depois da Santa Ceia, e aí ele foi lá para esse Jardim das Oliveiras. Esse jardim existe até hoje, tem oliveiras lá, claro que não são as oliveiras do tempo de Jesus, tem oliveiras bem antigas, e dali mesmo ele já foi preso e foi levado lá para a casa do Caifás. Por quê? Porque era de noite, não podia ter julgamento. Então ficaram todos lá esperando amanhecer. Quando chegou perto de amanhecer, que depois que o Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes, o galo, tanto é que o galo já estava cantando, aí esse povo aí, sumos sacerdotes, principais do templo, fizeram o interrogatório, mas veja, não é julgamento, fizeram interrogatório para poder mandar para Pilatos com uma acusação, entendeu? Eu estou falando isso sob o ponto de vista deles, que é claro que eles fizeram interrogatório já pressupondo, vamos ver o que a gente pode tirar daqui para incriminá-lo, né? Então envolve um julgamento. Só não é o julgamento de fato. E aí enviou, né? Mas isso tudo está acontecendo porque Judas, lá no Getsemane, entregou Jesus com aquele beijo. Coisa que Jesus também já havia previsto logo no início da Santa Ceia, da última ceia. E ele disse que alguém aqui vai me trair, ficou todo mundo, fui eu? Sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus? Sou eu. Aí depois, e ele até diz para João, que está do lado direito, e Pedro, que está do lado esquerdo. Quer dizer, o Pedro faz o sinal para o João para perguntar, porque o João é o apóstolo mais amado, que o Jesus tinha era mais próximo, tinha mais intimidade. E o João pergunta quem é, e o Jesus fala, esse aqui, dá o sinal, e o João fala para o Pedro, né? E vai acontecendo as coisas. Vão acontecendo. Então, aí o Judas entregou Jesus e foi cuidar da vida dele. O que Judas foi fazer? Só Mateus que diz, de 27, capítulo 27, versículos 3 a 10. Vendo então Judas que o entregou, que fora condenado, mudando de opinião,
restituiu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e anciãos, dizendo: errei entregando sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Arruma-te, te vira. E lançando as moedas no santuário, saiu e sufocou-se. Judas, né? Mas os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito lançá-las no tesouro, porque é preço de sangue. Tendo liberado em conselho, compraram com elas, entendeu? Tendo deliberado eles em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos peregrinos estrangeiros. Por isso foi chamado, até hoje, aquele campo de sangue. Então cumpriu-se o dito de Jeremias, o profeta, que disse: e tomando as 30 moedas de prata, o preço do que apressaram, avaliado pelos filhos de Israel, deram-nas pelo campo do olheiro, segundo me ordenou o Senhor. Então é isso que Mateus narra. Então, só Mateus narra. Todo mundo narra, né, o envio a Pilatos, o envio de Jesus a Pilatos. Todo mundo estava narrando antes do que aconteceu na casa de Pilatos. Mas esse episódio de Judas, só Mateus narra. Mas aí o que é que acontece de interessante? Aí quando acabam todos os evangelhos de serem escritos, tem o Ato dos Apóstolos. E no Ato dos Apóstolos, no primeiro capítulo, Lucas, que está escrevendo, ele vai narrar o que Pedro diz sobre esse episódio. Por que Pedro vai lembrar isso? Porque vai ter uma eleição, para recompor esse apóstolo, Judas, que, segundo esse relato, sufocou-se. E lá, então, no primeiro capítulo, o Lucas conta o que Pedro narrou. Só que Pedro não vai narrar a mesma coisa, né? Ele vai narrar uma coisa razoavelmente diferente. Então, só essas duas pessoas que relataram esse episódio de Judas, esse arrependimento, essa morte. E o que acontece? As duas narrativas não são incisivas. E é um momento que todo mundo fica se perguntando: o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? Que você imaginaria? Ora, o Judas, naturalmente, deve ter sido até morto por algum discípulo mais fervoroso, mais esquentado de Jesus, né? Assim como o próprio Pedro decepou a orelha do serviçal de Caifás. Então, mas aí a gente fica surpreso que não foi nenhum dos discípulos de Jesus atentou contra Judas. Em nenhum momento, nem na hora que ele estava lá entregando. E aí Judas se arrepende, né, dizendo, vendo então Judas que o que o entregou, que fora condenado, que Jesus fora condenado, mudando de opinião, restituiu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: errei entregando sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Arruma-te. Aí, assim, a primeira coisa, mas Judas queria as 30 moedas ou não queria? Então vamos lembrar aquilo que o Espiritismo veio resgatar e que também, até agora, outras linhas
estudiosos de outras linhas do cristianismo também já aventam, né? Judas não era um inimigo, um materialista qualquer. Judas foi escolhido e ele fez a percurso de 3 anos junto com o mestre, né? E aí, e o mestre sabia que ele ia fazer. Tanto é que quando ele faz, aí o mestre assinala: vieste aqui para isso, vieste aqui para isso. Então, o mestre até fortalece o Judas na ação. Essa é a tua missão, você veio aqui para me entregar. Só que o que acontece? Judas pertencia à mesma escola iniciática de Jesus. Jesus, Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, e Marta. Eles eram da mesma escola. E esse ritual da transcendência, da passagem, ele existia dentro dessa escola iniciática, em que a pessoa ficava, talvez tomando alguma erva. No caso de Lázaro, parece ter sido espontâneo, que ele ficou cataléptico, né? E o Jesus fala, ele está dormindo, e que era um ritual que veio lá dos egípcios, que é a morte de Osíris, que vem de outras escolas iniciáticas, no qual você revive esse momento de morte e acordar de novo, supostamente já num outro lugar, de fazer uma transição. Só que nas escolas iniciáticas isso era feito aqui mesmo, como é o caso de Lázaro, que já tinha gente dizendo que fedia, inclusive. Então, tem alguma coisa estranha, né? Mas, assim, eles nunca tinham feito mesmo, com a coisa valendo. Por mais que Jesus tivesse avisado, tanto o Pedro, lá na casa do Caifás, quando ele nega 3 vezes, ele depois cai num pranto convulsivo, mesmo ele sabendo, tendo a outorga de Jesus, olha, você vai fazer isso e está dentro do programado, tá? Segue em frente. Né? Foi isso que Jesus falou para ele. E aqui, no caso de Judas, alguém tinha que fazer essa entrega. Só que depois que ele achou que Jesus, sendo quem é, Jesus ia se livrar, né? E, quer dizer, aí teve uma falta de fé, mas a gente entende porque nunca ninguém ia imaginar que Jesus ia ser flagelado daquele jeito. Então, por isso que quando o Judas vê que a coisa está indo por um caminho sem volta, ele vai lá e tenta reverter, entregando as moedas lá para o templo. Só que era tudo que esse povo queria. E o ritual já tinha dado início, não ia voltar atrás, né? Então, ele tenta reverter. Então, ele tem aquele momento de titubeio, tá? Que eu não estou fazendo nenhuma crítica, nem ninguém, eu acho que nem ninguém que lê isso iniciado vai criticar o pobre do Judas. Pelo seguinte, lá no episódio, no início da pregação de Jesus, no episódio da barquinha, que Jesus vem andando sobre as águas para encontrar com eles que já estão fazendo a travessia do lago de Tiberíades, já estão quase do outro lado. E aí ele vem andando e Pedro fica fascinado, fala, eu também quero. Aí Jesus fala, vem. Aí o Pedro vai, sai do barco e começa a andar sobre as águas na direção de Jesus. E aí o Pedro, quando ele vê que ele está andando, ele começa a afundar. E aí começa a gritar por Jesus, Jesus vai lá e dá a mão para ele e puxa. E aí fala o quê? Por que duvidastes? Esse é o momento de Judas. Já vimos com Pedro. A gente não sabe de todos os outros apóstolos, né? Mas
é possível que todos tenham vivenciado um momento desses, né? Então a gente está vendo de Judas, e aí narrado por Mateus, e depois vai ter lá no início do Atos dos Apóstolos por Lucas. Por Lucas, que, na verdade, relatando Pedro. Aí o que aconteceu? Aí os sumos sacerdotes dizem, o que nos importa? Aí eles falam assim, aí ele pega e lançando as moedas no santuário, saiu e sufocou-se. Sufocou-se, bom, vamos dizer, enforcou-se. Mas os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito lançá-las no tesouro porque é preço de sangue. Agora você vê a cabeça dessa gente. Quem pagou as moedas foram os próprios subsacerdotes. Pagaram para o Judas para ele entregar Jesus à morte. Aí o Judas devolve? Não, aí não pode integrar os donativos do templo, porque essas moedas foram usadas como recompensa de um ato que é preço de sangue, que vai gerar a morte de alguém, sangue, né? Porque poderia, por exemplo, ser sangue e o cara continuar vivo, poderia ser o vilipêndio, né? Mas eles querem dizer isso. E aí, tendo liberado em conselho, compraram com elas o campo do olheiro para a sepultura dos peregrinos estrangeiros. Ou seja, fizeram uma caridade com aquele dinheiro, deram outro destino. Só que lá em Atos dos Apóstolos não tem nada disso. O Lucas fala, transcrevendo Pedro, que nosso irmão, o Judas, comprou ele próprio o campo do olheiro para dar destino às 30 moedas. E nesse campo ele se espatifou, se rachou, tendo suas vísceras sido jogadas, né, derramadas no campo. Aqui foram os sumos sacerdotes que compraram. E o Judas se enforcou. Aí o que acontece? O povo que está estudando, isso é das passagens mais difíceis, tá? Porque não tem referência, não tem outras referências. E aí o povo se debruça no que eles têm, nós temos, que agora somos nós. Então, o que eles viram? Que aqui no final, então cumpriu-se. Isso seria Mateus falando. Então cumpriu-se o dito de Jeremias, o profeta, que disse, e tomando as 30 moedas de prata, o preço do que apressaram, né, o valor que deram ao fato, porque lembra que o Judas não pediu nada? Foram os próprios sacerdotes o pessoal do templo, não foram eles sozinhos. Tinha os anciãos, os fariseus, os escribas principais do templo. Eles mesmo que apressaram. Por isso que, e tomando as 30 moedas de prata, o preço do que apressaram, eles mesmos apressaram. Eles mesmos puseram preço. Avaliado pelos filhos de Israel. Isso é uma orgulhada, né? Imagina a vida do Cristo avaliada pelos filhos de Israel. Deram-na pelo campo do olheiro, segundo me ordenou o Senhor. Então, isso é segundo Mateus, o profeta Jeremias fazendo essa profetizando. Aí, o que eles acharam? O Mateus, ele passa os 10 primeiros capítulos fazendo esse tipo de ajuste. Olha, como é que isso que o Cristo está falando já tinha lá um profeta que disse. Aí ele traz a citação.
Mateus. Mateus era muito bom nisso. Porque, por exemplo, você não vai encontrar esse tipo de coisa em mais nenhum evangelho, né? O Marcos, ele conta linearmente, é uma historinha boa, muito usada em catecismo. E o Mateus foi um evangelho escrito para judeus. Foi lá na Judéia, né? E aí, Judéia, Cesareia, foi escrito para os judeus. E ele é cheio dessas citações com o Antigo Testamento. Então, olha só, o que se suspeita? Essa passagem, ainda que ela não tenha sido totalmente inventada, ela foi adulterada. E o mais importante, porque isso era um tema tabu, né? O próprio discípulo, até 100 anos atrás isso era complicadíssimo. O próprio discípulo do Cristo entregar o Cristo por dinheiro, né? Então a gente vai lembrar que quando eu era pequeno, chegava na Sexta-feira Santa, malhava o Judas, né? Ou era na quinta, deve ter sido quinta, que é quando entrega. Eu nem lembro mais. Eu lembro que eu cheguei a ver isso lá na rua que eu morava, mas eu era muito pequeno, nem participei. E depois as próprias igrejas começaram a desincentivar isso, que isso é uma coisa que a pessoa mais simples vai entender que está malhando, e era isso mesmo, não está malhando o Judas, está malhando o povo judeu, enfim. É uma coisa, um ato de extrema violência, malhar, né? Até porque Judas não morreu assim. E aí, esse pedaço foi adulterado, e lá o início de Lucas também. Porque aqui, pelo seguinte, eu vou dizer agora por quê. Mateus, aí a pessoa que adulterou, ela citou o profeta Jeremias, só que quem fala isso daí não é o profeta Jeremias, é o profeta Zacarias. Isso que eu li aí, tomando as 30 moedas. E Mateus jamais ia cometer esse erro. A pessoa que adulterou, ela não lembrou direito qual era o profeta. E lá em Lucas, por que está adulterado? Porque o termo Lucas era médico e ele sempre usava, quando tinha alguma coisa para dizer, por exemplo, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, eles estão lá na ilha de Malta e tem uma doença do intestino que ocorre lá enquanto a população da ilha, enquanto o Lucas e o Paulo estão lá. E é Lucas que escreve o Atos dos Apóstolos. Ele fala, então tiveram uma desinteria, porque ele já classificava a doença. Então aqui diz que ele sufocou-se, que esse aí não é médico, não é nada. Está falando por Mateus. E lá diz que ele estourou, rachou-se. E, assim, como o próprio Judas ia fazer? Aí os estudiosos, vamos dar um crédito. Vamos dizer que ele tivesse se enforcado nesse campo que ele comprou, né? Mas você se enforca e você não tem o seu abdômen rasgado, né? Aí alguém fala, a não ser que a gente admitisse que o corpo ficou lá pendurado dias, entrou em putrefação, aí teve os gases, e aí o abdômen do Judas, né, o cadáver, explodiu por causa dos gases, da putrefação, e as vísceras se espalharam pelo campo. Mas não tem nada, isso é suposição, não tem nada, não há nenhuma dica que isso tenha acontecido. Então, o que a gente vai tirar daqui? O que aconteceu mesmo foi que Judas realmente se arrependeu, né? E por quê? Porque, embora ele fosse da escola iniciática, embora ele tivesse sido preparado pela escola iniciática dele, pelo Cristo, vai acontecer isso é necessário. E a gente vai ver que continuam acontecendo eventos para que o Cristo seja crucificado. Porque se deixasse correr solto, ele não seria crucificado. A gente vai ver na continuação.
né? Você vai ver que o Pôncio Pilatos não quer crucificar ele. Aí ele manda para Herodes. O Herodes também não vê nada. Manda de novo para Pôncio Pilatos. Aí o Pôncio Pilatos, olha, tá bom, eu posso dar um perdão, jurando que os judeus iam escolher o Cristo, que era judeu. Está entendendo como é que tinha que ocorrer mesmo? Mas o Judas, ele ficou impressionado. Falou, gente, não é só um ritual de passagem. Está acontecendo mesmo, né? E o Judas acaba cometendo suicídio de alguma forma. Pode ser que tenha sido por enforcamento, mas esses duas passagens foram alteradas, segundo os estudiosos, que eles conseguem perceber por tudo, por maneira de escrever, pelas palavras que usam. É um estudo bem... que não é estudo de religioso, não. Isso é um estudo que é feito por pessoal da área de letras, né? Os filólogos e arqueólogos, tá? Então, queridíssimos, vamos passar ao nosso passe e a gente vai se colocar confortavelmente na cadeira, seguir mentalmente as palavras do passe para que possamos recebê-los das mãos dadivosas da equipe de São Francisco de Assis, dos nossos guias e protetores e anjos guardiões individuais e de família, ou de qualquer outra entidade trabalhadora do culto do Evangelho da Noite. Então a gente vai seguir esse pensamento, esses mantras, na paz do Cristo. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico-terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, envolvendo de forma parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor à ação sem ser subserviente.
proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Aos nossos queridos guias e protetores espirituais e anjos guardiões. Senhor Jesus, queremos muito lhe agradecer por tudo que recebemos de tuas mãos dadivosas. Por termos, Senhor, recebido a visita dos amigos espirituais que puderam, Senhor, dar um amparo, uma reenergização dos nossos lares físicos e espirituais, dos nossos corpos, dos nossos templos. Que puderam também, Senhor, encaminhar energias menos ditosas, nos envolver em proteção, paz, amor e luz. Que possamos, Senhor, também atender a todos esses irmãos que são companheiros de Éon, que eles possam também receber na medida dos seus merecimentos e necessidades e na medida do raio de ação desse culto no lar. Jesus Cristo, abençoa todos nós. Fluidifica, Senhor, a nossa água, a água da nossa casa, a água da geladeira, do filtro, da garrafa e, quiçá, a água, Senhor, da caixa d'água do nosso prédio para beneficiar toda a nossa vizinhança na paz e no amor do Senhor. Senhor Jesus, permite também, Senhor, que possamos mandar humildemente a nossa contribuição energética para a transição planetária. Mandar a nossa contribuição energética para a saúde do planeta. E mandar, Senhor, a nossa contribuição energética, a nossa rogativa, para que os queridos guias espirituais, anjos guardiões, os espíritos de escol, das vibrações e camadas superiores da vida, possam envolver, abraçar e conduzir todos esses irmãos do orbe terrestre que estão em posição de mando, que estão em posição de escolha, que estão numa posição cuja decisão influencia na vida de muitas pessoas, desde o dono da empresa até o líder de um país, de uma nação, né? Que todos possam ser amparados pelos espíritos guias de cada um. Jesus Cristo, dessa forma, pedimos a tua autorização para dar por encerrado o culto da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e falando o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.